Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais essa aula que está tratando aí sobre os direitos humanos e a educação, a cidadania e a educação. Na verdade, o nosso edital encontra lá vários pontos que se encontram dentro desse assunto. São assuntos que, de certa forma, são repetidos em vários pontos e que existe alguns pontos com maior prioridade que nós já estudamos nesses pontos especificamente. Tá? E outros é necessário a gente conversar aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que nós vamos tratar nessa aula sobre esses tópicos que aí estão. Lá o tópico 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 25, beleza? Mas, alguns desses tópicos nós já tratamos e é onde que nós temos o principal fundamento nesses outros lugares. Entre elas nós temos a educação do campo, né? A LDB, a educação de jovens e adultos, a LDB, a educação especial, né? E aí em relação até à própria educação inclusiva dessas pessoas, na LDB e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na educação indígena, na própria LDB, e ainda as questões de educação quilombola, mas principalmente a educação das relações étnico-raciais, que também está lá na LDB, com as legislações que determinam, né, que a educação, o ensino fundamental, tem ali uma educação voltada para a cultura afro-brasileira, né, também está lá, beleza? Tirando esses pontos, nós temos outros pontos que ficam aqui dentro dos direitos humanos e que ainda não comentamos, e nós vamos comentar nessa aula. Mas o que mais me preocupa aqui, de fato, não é uma questão objetiva sobre esses assuntos, porque sim, elas podem cair, mas aos caírem, a chance de você acertar é muito grande, exatamente porque são perspectivas, são assuntos muito tranquilos de serem analisados. Tá? A minha maior preocupação aqui é até mesmo no aspecto redacional. Da mesma forma que quando eu ministrei o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu citei a importância dela para uma redação possível, uma redação que se foca na cidadania, uma redação que se foca nos direitos humanos, uma educação que foca numa educação para a diversidade, numa educação voltada para todos. É necessário ter conhecimentos do que nós vamos tratar aqui. Então aqui é uma aula teórica onde que nós vamos abrir um leque de informações para uma possível redação e ter fundamentos para ela, beleza? E também, caso o examinador queira cobrar esses assuntos em questões objetivas, ele possa e a gente também tenha algum fundamento para conseguir respondê-las. Então, sem mais delongas, vamos lá. Organizei aqui os tópicos por títulos, facilitando assim a nossa vida. Cidadania e direitos humanos. Por que cidadania e direitos humanos a gente entende de uma forma conjunta? Muito simples, porque cidadania é o resultado dos direitos humanos. Quando a gente pega lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com seus 30 artigos, e aplica eles de fato, o Estado que aplica-se esses artigos pode-se afirmar que contém uma cidadania. Então, a cidadania é o conjunto dos direitos, mais especificamente, os direitos humanos de primeira geração, que são os direitos civis e os direitos políticos, e os direitos humanos de segunda geração, que são os direitos sociais. Então, podemos afirmar, sem medo de ser feliz, olha uma redação sobre cidadania aí, ó, preste atenção. Podemos afirmar, sem medo de ser feliz, que a cidadania é o resultado do conjunto dos direitos humanos de primeira geração e segunda geração. Que conjuntos de direitos são esses? 3 direitos, 2 da primeira geração e 1 da segunda geração. Da primeira geração nós temos direitos civis e os direitos políticos, e o da segunda geração, por sua vez, os direitos sociais, beleza? Então, cidadania e direitos humanos tem a ver com essa perspectiva, tudo bem? Quando nós vamos aqui para que o estatuto, aqui para que o edital está nos pedindo, claramente ele quer que você conheça os direitos civis e os direitos políticos, mas de fato o grande foco aqui do edital é uma compreensão profunda sobre os direitos sociais, os direitos de segunda geração e a sua aplicabilidade na educação brasileira. Beleza? Ok.
De onde que vem a cidadania e os direitos humanos? Então vamos lá. Na Constituição Federal, você encontra lá, no seu artigo 1º, fala sobre essa cidadania, vai falar também sobre a dignidade da pessoa humana, né? Os direitos humanos garantem essa dignidade da pessoa humana, tudo bonitinho. E aí, eu trouxe aqui um resuminho sobre o que é essa cidadania, tá? É um conjunto de 3 direitos. Direitos civis, primeira geração, direitos políticos, primeira geração, e direitos sociais, segunda geração, beleza? Tá? Existem alguns que separam em primeira, segunda e terceira, igual eu coloquei aqui, mas o correto é primeira geração, direitos civis, direitos políticos também, primeira geração, e direitos sociais, segunda geração. No seu material já vai estar corrigido. Beleza. Os direitos limita ali o poder opressor do Estado. Isso aqui é uma definição simples, né? O Estado, então vamos entender. Quando a gente vai para o campo do direito internacional e a gente entende quem são os indivíduos do direito, a gente entende que os indivíduos do direito são 3 grandes indivíduos. Primeiro indivíduo, organismos internacionais. Entre eles, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, que é aqui da América, entre outros. Então, os organismos internacionais são indivíduos no direito internacional. Um outro grande indivíduo no direito internacional é o Estado-nação, aquele Estado que tem soberania. Então, o Brasil é um indivíduo no direito internacional, a Argentina é um indivíduo no direito internacional. Beleza? Tranquilo? Mas existe um outro indivíduo, e esse indivíduo é o ser humano. O ser humano também é um indivíduo no direito internacional. Só que entre todos esses indivíduos, o ser humano é o mais importante deles e o mais frágil deles. Então, para regular a relação que o ser humano tem para com o Estado a qual ele pertence, a qual ele é cidadão, a qual ele é pessoa vinculado àquele país, vinculado àquele Estado, é necessário que haja o que nós chamamos de conjuntos de leis. O conjunto de leis se encontra dentro da própria estrutura dos direitos humanos. E é esse conjunto de leis que limita o poder opressor do Estado. O poder opressor do Estado contra um cidadão daquele Estado. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu falo que limita o poder opressor do Estado, eu estou dizendo que o Estado só pode exercer aquilo que a lei determina que ele exerça. O limite do que o Estado tem para comigo, para com você ou para com o vosso aluno, para com o vosso estudante, é exatamente o limite que a lei permite. O que eu posso fazer em sala de aula como professor? Eu posso fazer aquilo que a lei brasileira diz que eu tenho que fazer. Beleza? Eu não posso nem deixar de fazer aquilo que a lei diz que eu sou obrigado a fazer e também não posso fazer algo contrário àquilo que a lei diz que eu posso fazer. Esse é o limite. Então, essa lei limita a relação para com o Estado e para com esses estudantes. O Estado não pode criar ações aonde que vai contrário à própria legislação educacional. Entre elas, a LDB, né, que é a principal legislação brasileira no campo da educação, a própria Constituição Federal e também ali matérias infralegais que são permitidas na estrutura legal brasileira, que são as resoluções, por exemplo, do Conselho Nacional de Educação, as portarias do Ministério da Educação, das Secretarias de Educação e assim sucessivamente, beleza? Então precisamos cumprir essas regras dentro da legalidade brasileira. É por isso que o direitos civis, direitos políticos e direitos sociais limita o poder opressor do Estado. Beleza? Não estou dizendo que o Estado é opressor. O que eu estou dizendo é que caso o Estado queira oprimir, ele tem um limite. E esse limite é a lei, é a legislação, é o direito. Tá? É o direito. Beleza? Fechou. Tá? Para ser cidadão tem que ter os 3 direitos. Então, em algum lugar do planeta, se tem um cidadão que não tem, uma pessoa que não tem um desses direitos, não podemos afirmar que é um cidadão. Posso dar um exemplo bem simples. Entre os direitos civis, por exemplo, tem o direito à liberdade de ir e vir. Tá? Se eu cito um norte-coreano, eu não necessariamente posso afirmar que um norte-coreano é um cidadão. Posso afirmar que ele é uma pessoa norte-coreana, que ele tem um vínculo com o Estado da Coreia do Norte. Mas como cidadão é um pouco mais difícil, porque para garantir isso é necessário ter plausível o direito dele, por exemplo, de ir e vir, o direito à liberdade. E até onde eu sei, posso estar enganado, mas até onde eu sei,
um norte-coreano não sai da Coreia do Norte facilmente. Eu saio do Brasil na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser eu saio do Brasil. Você também. Sai do Brasil na hora que você quiser. Tá? Sem maiores problemas. Se o outro país vai aceitar a minha entrada ou a sua entrada é outra coisa. Mas o Brasil não impede a minha saída nem a sua saída. Beleza isso? Tranquilo? Por quê? Porque nós temos direito à liberdade, direito civil de ir e vir. Então, para ser cidadão, precisa necessariamente ter os 3 direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Tá? Ok. Aí tem a história, né, dos direitos humanos, tal, principalmente a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, né, com a liberdade, igualdade e fraternidade, liberté, igualité e fraternité, né, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos pós Segunda Guerra Mundial como principal elemento que a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, primordialmente dá um Ctrl+C e Ctrl+V do que se encontra lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é algo muito importante aos fundamentos. E o que nós temos, então, como fundamentos para esse conjunto da cidadania, o conjunto desses direitos humanos? Perceba, primeiro, os direitos civis de primeira geração. Ir e vir, vida, propriedade, habeas corpus. Na Inglaterra, né, na Revolução Gloriosa, se consegue ali, né, a perspectiva do habeas corpus, que é um remédio contra o Estado. Né, o Estado, lembra que o Estado não pode ser opressor e tem que fazer o que está na lei. O habeas corpus é uma medida de combate a uma extrapolação desse direito do Estado. Então está aqui liberdade de imprensa, associação sindical, professar uma fé, liberdade de expressão, etc. Alguns dos direitos civis. Direitos políticos, basicamente participar do processo político de um Estado. Tá? Se você está estudando para um concurso público e caso você passe, você vai passar se assim Deus permitir, amém? Amém, Senhor. E tomar posse só é possível porque você tem direito político. O direito político é o direito de participar da gestão de um Estado. Tá? E o servidor público ele tem esse direito político para esse fim. Tá? Então, quando você tem uma função pública, você tem fé pública para exercer aquela característica. Beleza? Então você tem aí, por exemplo, participar de forma direta e indireta da gestão do Estado, como sendo um servidor efetivo, por exemplo, garantir o direito de votar e ser votado, sufrágio, garantir a participação de movimentos políticos, plebiscitos, referendos, direito de ter iniciativa popular, a Constituição brasileira garante, direito de organizar e participar de partidos políticos, tranquilo, tal, né? De boa. Para ter direitos políticos é necessário ser nacional de um Estado, certo? Óbvio, né? O cidadão tem que ser nacional de um Estado. Eu sou nacional do Brasil. O argentino é nacional da Argentina. Tá? Então, por isso que os direitos humanos é fundamental para o próprio conceito de nacionalidade, que não é o meu foco aqui, mas para você entender. E o grande foco aqui, quando nós falamos sobre direitos humanos e cidadania, e voltado aqui para o que o edital pede quando ele vai para o campo da educação integral, quando ele vai para o campo falando ali de uma educação ambiental, quando ele vai para o campo falando ali de uma educação para a diversidade, que claramente o examinador deseja que você compreenda, é necessário a gente entender que todos esses campos, de certa forma, se encontram na segunda geração dos direitos, que são os direitos sociais. Direitos sociais, que são direitos positivos que o Estado tem nos oferecer. Ele nos oferece mediante aos tributos que ele recebe, beleza? Então é necessário que isso aconteça. Entre eles, nós temos aí vários. Obviamente que o nosso grande foco aqui é a educação. Então, dentro dos direitos humanos, dessa garantia de uma educação para a diversidade, a educação é um direito social. É um direito que é fundamental para a cidadania. Um Estado que não se garanta uma educação de qualidade não pode ser afirmado como um Estado que garante a cidadania. Óbvio que cada Estado tem seus modelos educacionais. Não estou dizendo que tal modelo educacional é o correto para ser cidadão. O modelo educacional em um país pode ser completamente diferente de um modelo educacional em outro país. O que eu estou afirmando é que para ser cidadão, necessariamente é necessário ter direito a uma educação, como dos direitos sociais, entre outros. Renda, trabalho, segurança, saúde, previdência social, assistência social, moradia, lazer, proteção, né? A maternidade, transporte, alimentação, entre outros. Beleza? Tranquilo? Ok. Né? E o que são esses direitos? Esses direitos sociais são aqueles, e aí
já entrando no assunto mais denso dessa aula, os direitos sociais são aqueles que garantem aquele ponto que se encontra na Constituição Federal e que é extremamente importante. A Constituição Federal diz assim pra gente: somos todos iguais perante a lei. Quando ela fala somos todos iguais perante a lei, o que ela está falando de fato é que nós temos uma igualdade formal. Uma igualdade formal. Somos todos iguais perante a lei. Eu e você temos exatamente a mesma igualdade perante a lei. As leis que me regem são as leis que regem você. Beleza? Igualdade formal. Mas o fato de ter uma igualdade formal não garante ter uma igualdade material. E a igualdade material é aquilo que nós podemos chamar também de equidade. Tá? E o que seria essa igualdade material ou essa equidade? É aquilo que a própria Constituição diz logo um pouquinho abaixo, quando ela fala assim: beleza, somos todos iguais perante a lei, mas nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Quando ela fala sobre se tratar esse desigual como desigual, o que ela está afirmando é tratar ali a diversidade de uma forma que se garanta a verdadeira igualdade. Então, tratar o desigual como desigual é uma condição necessária para a igualdade. Não para a igualdade formal, que é aquela que está na lei, mas para uma igualdade material, para uma igualdade real, uma igualdade, uma equidade de fato e de direito. Beleza? Posso dar um exemplo, vou até sair um pouquinho da educação, mas eu acho que é um exemplo bem viável, né? O Código Penal, ele tem ali vários crimes citados, afinal é o Código Penal, né? Entre aqueles crimes tem o crime de lesão corporal, tá lá no Código Penal o crime de lesão corporal, beleza? É uma lei que rege todos os brasileiros. Então uma pessoa que agride uma outra pessoa fisicamente, ela pode, né, e deve ser ali processada criminalmente pelo crime de lesão corporal, beleza? Mas isso é igualdade formal, isso é igualdade formal. Por vários anos em nosso país, tinha pessoas que sofriam violências físicas e outros tipos de violência, mas vamos focar na violência física, né? E essa igualdade formal não garantia a essas pessoas uma segurança para não sofrer mais essa violência física. Eu estou citando primordialmente, então, mulheres que sofriam violências de seus maridos canalhas, que agrediam elas fisicamente. E essa lei por si só, pelo fato de estar na lei, no Código Penal, não garantia a elas uma segurança. Então é necessário criar uma lei específica para proteger essas mulheres. E essa lei é a famosa Lei Maria da Penha, que com a sua aplicação reduz drasticamente, graças ao meu bom Deus, né, a violência física contra mulheres em suas próprias casas. Tá? Isso é uma lei específica, isso é tratar o diferente de forma diferente. É tratar o desigual de forma desigual para garantir uma verdadeira igualdade. Beleza? Isso é uma lei que nos foca nisso. Mas quando nós vamos para o campo educacional, nós temos vários campos nesse sentido, né? Aspectos legais e aspectos não legais que necessita garantir que o desigual seja tratado de uma forma que garanta a verdadeira igualdade. E é isso que o examinador deseja quando ele coloca tópicos para a gente claros. Quando ele coloca aqui para a gente, por exemplo, aqui ó, educação para os direitos humanos, mas principalmente no 25, quando ele fala assim, ó, educação em gênero e diversidade, né? Aqui no 4, ó, educação para diversidade e cidadania. Educação para essa diversidade e a cidadania é a diversidade que as pessoas têm, porque nós somos iguais perante a lei, é uma igualdade formal, mas é essa educação para a diversidade, é essa educação para a diferença que se garante uma ação voltada para uma educação verdadeiramente para a diversidade, uma educação verdadeiramente inclusiva para todos, não somente para as pessoas com deficiência, da forma que nós estudamos lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas para todos, para todas as pessoas que necessitam dessa inclusão. Então é necessário essa educação para a diversidade para todos. Partindo daí, nós precisamos entender alguns outros elementos. Tá? E aí eu já citei que nós temos então essa igualdade formal e a igualdade material. Só que existe dois conjuntos de igualdade materiais possíveis. Um, que é uma igualdade material, uma visão de igualdade material,
que é socioeconômica. Então, quando nós falamos uma visão de igualdade material em critério socioeconômico, nós estamos basicamente restringindo, né, essa perspectiva às questões econômicas. É aquela perspectiva marxista do proletariado versus o burguês. Então, garantir essa igualdade material é garantir que todos tenham questões socioeconômicas iguais. Beleza? Mas não é esse modelo de igualdade material que o examinador deseja para nós aqui nesse concurso. Não, mas sim quando a gente fala de igualdade material nos seus critérios socioculturais. Porque claramente ele deixa isso citado para a gente, principalmente lá no tópico 25 do edital, quando ele vai falar sobre questões nesse sentido. Então, para que a gente possa entender isso, é necessário a gente entender antes de qualquer coisa. Para que haja essa igualdade material nos critérios socioculturais, ter essa igualdade material nos critérios socioculturais é um fundamento essencial para que haja uma educação para a diversidade. É essencial. Sem igualdade material nos critérios socioculturais, eu diria nos critérios socioeconômicos, não haverá uma educação real para a diversidade. Tá? Então é importante. Quando a gente fala sobre essa educação para a diversidade, alguns pontos a gente precisa entender. Primeiro ponto, essa diversidade é para grupos aonde que não fazem parte da minoria. Não fazem parte da minoria, que nós podemos chamar, inclusive, de grupos vulneráveis ou até mesmo de minorias. Ok? A educação para a diversidade é uma educação aonde que tem como foco as minorias. Não uma educação somente para as minorias, mas uma educação que abrange a todos, as maiorias e as minorias, mas com ações de interesse também das minorias, não somente das maiorias. Não é uma exclusão dos interesses da maioria, mas que haja também o interesse das minorias ali colocadas. A grande questão, uma das grandes questões, é que quando nós falamos em maioria e minoria, o senso comum nos leva a crer que quando estamos falando em maioria, nós estamos falando em quantitativo. Quantitativo de pessoas. Tal grupo é maioria porque tem mais pessoas do que tal grupo que é minoria. Tá? Às vezes isso pode até acontecer, mas não é isso que define maioria e minoria. Não é isso. Quando eu falo, os índios são minoria no Brasil. Beleza, eles são minorias quantitativas também. Mas não é isso que define se o índio é maioria ou minoria. O que de fato define quem é maioria e quem é minoria, de uma forma bem didática e bem simples, é o poder. Os grupos que têm o poder é o grupo onde que nos direitos humanos nós chamamos de maioria. Os grupos que não detêm o poder é o grupo que nos direitos humanos chamamos de minoria. Então é necessário ter uma diversidade para atender essas respectivas minorias. Então quando a gente fala em brancos e negros, é poder e não poder. E não quantidade, mais e menos. Entre homens e mulheres é poder e não poder. Beleza? E é essa perspectiva que aqui a gente precisa entender. Tá? Então, primeira coisa. O Estado pode tomar medidas dentro desse campo, e o que a gente chama de medidas afirmativas e compensatórias, para garantir esse direito à diversidade. Entre essas medidas, uma que está vinculada fortemente à educação, são as medidas afirmativas ou compensatórias. Né? Entre eles, por exemplo, o acesso à universidade através de uma medida afirmativa. Tá? Uma medida afirmativa. Beleza. E aí eu coloquei aqui na observação essa definição que eu dei, né, que o termo minoria não é necessariamente uma questão quantitativa, mas sim uma questão em relação ao poder. E aí temos alguns exemplos do que nós podemos chamar de minoria, que é necessário ter uma educação para a diversidade para esses grupos. Entre elas, a minoria étnica, como raça, cor, né? Amados, os direitos humanos internacionais ainda usam o termo raça. Tá? Eu não gosto muito desse termo, a gente usa hoje mais o termo cor, né? Porque o termo raça para o ser humano é inadequado. Tá? Mas está lá em vários documentos dos direitos humanos, inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? Então, questões de minorias religiosas, como, por exemplo, questões de muçulmanos, ubandistas no Brasil, né?
se encontra dentro desse elemento. Uma educação para a diversidade é uma educação que respeita isso. Minorias linguísticas, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, questão de gênero, questão de orientação sexual, que não necessariamente é a mesma coisa, tá? Gênero e educação sexual são coisas distintas, muitas das vezes são discutidas em conjunto, mas há como separá-las, mas está no campo aí dessas minorias. A educação para a diversidade entra esses grupos dentro desse campo da educação, beleza? E outras aí, bonitinho. Então o que é que nós temos na educação para a diversidade? Citei aqui alguns exemplos. O primeiro que a gente precisa, a primeira ação que a gente precisa entender é que a educação para a diversidade é para atender necessidade dos grupos vulneráveis, que também chamados de minorias. É isso. A educação para a diversidade é aquela que atende necessidades dos grupos vulneráveis, também chamados de minorias. Beleza? Show? Tranquilo. A partir dele cita alguns aspectos, né? Coloquei aqui alguns aspectos. Uma educação para a diversidade, parte do princípio que todos têm direito a acesso ao conhecimento sem nenhuma forma de discriminação. E pretende reverter a realidade histórica do país, tá? Que é essa perspectiva de minorias e maiorias. Beleza? Exemplo na educação especial, né, plano de atendimento educacional especializado, né, que é um plano para atender essas pessoas, com o professor na sala de recursos multifuncionais, né, o atendimento na educação especializada para melhor atender ali as especificidades desses estudantes, colocar no currículo abordagens de conteúdos escolares que tenham questões de gênero, éticos raciais, religiosas, multiculturalismo. Tá? Preste atenção, e aqui eu preciso entrar nesse detalhe. Não interessa para o examinador, necessariamente, a minha opinião e até mesmo a sua opinião sobre esses assuntos na escola. Não é na prova de concurso público que nós discutimos filosoficamente sobre esses assuntos, se eles devem ou não devem ser colocados na base curricular, qual idade, qual ano deve ser colocado esse ou aquele assunto. O examinador, para ele não interessa a nossa opinião sobre isso. O que interessa de fato é que a gente precisa entender que uma educação para a diversidade, esses assuntos são colocados dentro desse contexto. Beleza isso? Tranquilo? Tá? Então tudo bonitinho. E o currículo deve incluir múltiplas relações sociais no Brasil. As questões, né, da educação tem que ter essa questão multissocial no Brasil. Diferença entre homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, negros, índios, brancos, né? Restringindo os direitos e as oportunidades entre os sujeitos em função de discriminação e de preconceito, questões ali de discriminação e preconceito. Essas perspectivas precisam ser colocadas dentro desse contexto dessa educação para a diversidade. Show? Beleza, tranquilo. E aí, finalizando, então, esse ponto que a gente entra aqui no edital, no tópico 4, quando ele fala cidadania e educação para os direitos humanos, né? Quando ele fala aqui sobre direitos humanos e questões de educação em gênero e diversidade, entra todo esse campo aqui. Educação à distância está lá na LDB, né? E aí tem dois pontos aqui dentro desse contexto que eu trouxe que a gente precisa comentar aqui, que é a educação integral e a educação ambiental, beleza? Para a gente finalizar então essa aula aqui. Primeiro, quando a gente fala em educação integral, é palavra de ordem hoje na educação brasileira. Ao estudar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, você vai perceber que todo o modelo curricular educacional brasileiro hoje está focado nessa definição de educação integral, certo? A própria BNCC fala sobre uma educação cognitiva, mas também em educações socioemocionais, né? Uma educação socioemocional. O que é isso? Isso é uma educação integral. A educação integral, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que jamais podemos confundir
educação integral com educação de tempo integral. Educação de tempo integral é uma educação onde que existe uma carga horária mínima de 7 horas. Então, quando eu falo assim, aquela escola é uma escola de tempo integral, eu estou afirmando que aquela escola tem uma carga horária mínima de 7 horas. De 7 horas. Beleza isso? Tá? Uma carga horária mínima de 7 horas. Hoje eu atuo em uma turma de tempo integral. Então isso significa que os meus estudantes permanecem na escola por mais de 7 horas. Eles chegam às 7h30 da manhã, inicia a primeira aula e eles só partem às 15h20 da tarde. Tá? Então é tempo integral. Tempo integral. Beleza? Tempo integral é carga horária. Educação integral é diferente de carga horária. Quando a gente fala em uma educação integral, nós estamos falando em atender o ser humano por inteiro. E atender o ser humano por inteiro são nos seus aspectos cognitivos, sim. Mas também nos seus aspectos físicos, sim. Mas também nos seus aspectos emocionais, beleza? E também nos seus aspectos sociais. É entender e atender a educação em todas as áreas de desenvolvimento do ser humano. Ok? Para compreender isso bem, vamos para o próprio contexto histórico. O primeiro grande a discutir isso vai ser o meu queridíssimo e amadíssimo Henri Vallon. Eu gosto muito do Henri Vallon, né? Que vai tratar sobre esse aspecto, onde que ele fala, né, ali sobre a educação, dizendo que a afetividade interfere no cognitivo. Então, o emocional interfere na aprendizagem cognitiva. É o primeiro grande elemento, tá? E ele cita, né, então, que essa educação integral, ela é cognitiva, ela é afetiva e ela é social, tá? Ela é nesses aspectos. Ok. Existem 4 grandes elementos para essa educação integral, né? Entre elas, a inteligência, certo? A inteligência. Depois, o movimento. Depois, a afetividade. E, segundo o Henri Vallon, a construção do eu. Né? A construção do eu. Quando ele fala sobre inteligência, ele está falando sobre duas perspectivas. Ele fala sobre o sincretismo e o conceito. Para o Henri Vallon, o que é o sincretismo? O sincretismo é tudo o que nós sabemos, mas de uma forma desorganizada, sincrética. Não é lógica, beleza? O que é a inteligência? A inteligência é quando transformamos esse conhecimento sincrético em um conhecimento conceitual, em um conceito, onde que conseguimos articular, compreender e explicar e aplicar esse conceito em nossas vidas. Beleza? Conceitual. Esse termo do Vallon de sincretismo e conceitual é atualizado por um brasileiro que eu gosto bastante, que é o professor Demerval Saviani, que vai falar, quando ele se fala sobre didática, e lá na aula de didática eu devo entrar em Demerval Saviani, ele vai falar que a aprendizagem se dá quando sai do sincretismo para a síntese. Olha, o Vallon fala do sincrético para o conceito, o Saviani fala da síncrese, do sincrético para a síntese. Qual é a perspectiva? É que o Saviani ele é um progressista. Então isso significa que ele necessariamente entende que a educação é de transformação da sociedade. Então o conceito ele é estático. O termo conceito, quando eu conceituo alguma coisa, ele é estático. Quando eu faço uma síntese de alguma coisa, já não há mais essa perspectiva estática, pois colocamos a nossa percepção crítica sobre aquele elemento, tá? Mas dentro da ação da aprendizagem integral, né, da educação integral, é importante que essa inteligência seja aplicada, tá? Depois que haja ali o movimento, que vai ser reflexivo e instrumental, ou seja, vai ser pensado e repensado e é um instrumento para ser utilizado no nosso dia a dia. Tem uma afetividade dentro dessa aprendizagem, ou seja, as emoções são fundamentais. E para o Henri, e aqui é mais especificamente do Henri Vallon, ele vai falar que essa
essa aprendizagem humana se dá muito pelo que ele chama de construção do eu, que nada mais é do que os elementos aonde um ser humano exercem por imitação do outro. Então, quando eu vejo alguém fazendo algo, alguém que é muito próximo, principalmente emocionalmente ligado, como pais, por exemplo, mães, avós, tios, irmãos, professores, entre outros, eu posso imitar esse outro, tá? E aí a minha aprendizagem vai se dar por essa imitação do outro. Mas da mesma forma que eu imito o outro, eu também o faço contrário, eu nego o outro. Eu nego o outro. Essa negação é quando eu percebo no outro que ele faz algo que eu não quero para mim, então eu nego no outro. A aprendizagem integral também se dá por essa negação do outro, beleza? Para o Henri Vallon, isso vai acontecer na infância e na adolescência. Eu discordo do Henri nesse sentido. Para mim acontece a vida toda, nessa questão da imitação do outro e da negação do outro. Mas o Henri, ele fala, esse processo se dá com mais ênfase, primordialmente, na infância e na adolescência. Beleza? Tranquilo? Ok. Depois já comentei aqui educação integral e educação de tempo integral. Falei a diferença. Princípios inalienáveis da educação integral. O que é inalienável para acontecer uma educação integral? O que é inalienável? Aprendizagem permanente e o currículo comum e diversificado. Então tem que ter uma aprendizagem permanente. Deve ser respeitado a Base Nacional Comum Curricular. E também a parte diversificada do currículo que atende aquela localidade, as culturas locais especificamente, tá? Educação integral atende essas demandas. Inclusão social, não existe educação integral sem inclusão. Gestão democrática, nas escolas públicas primordialmente, quando a gente fala em educação em gestão democrática, temos que enfatizar que nós estamos falando da escola pública, né? Tempo, a educação integral não se confunde com escola de tempo integral, como eu disse, beleza. Mas, quanto mais tempo uma pessoa está inserida na educação, mais fácil é garantir a educação integral. Beleza? Quanto mais tempo, mais fácil é garantir a educação integral. Ambiência, então a educação integral, você garantir um ambiente para que isso aconteça, né? E especialidade e identidade territorial, que é a educação conforme próprias perspectivas culturais do entendimento territorial que esse ser humano, que essa pessoa tem ali, da cultura local que essa pessoa tem no seu processo de formação. Beleza? Show! E um outro ponto para a gente encerrar, então, essa aula, encerrar esses tópicos, é a questão da educação ambiental, que é, de certa forma, um conceito muito amplo, muito abrangente, porque está vinculado ao próprio aspecto do meio ambiente, dos direitos do meio ambiente. O meio do meio ambiente se encontra fortemente no conjunto da terceira geração dos direitos, né, que vamos tratar lá sobre direitos difusos e coletivos. Então está muito vinculado a vários os aspectos do direito que é direito para todos. O meio ambiente é um direito de todos, é inalienável. Beleza? Tá? Então ele vai muito para esse contexto, mas quando a gente traz isso para o campo da educação, a gente precisa trazer de uma forma muito simples, que é os objetivos pelo qual nós queremos ter uma educação ambiental. E são muito tranquilos. Entre elas, primeiro, a gente entende que tem que ter um foco para educar a população, aqui seria pontos, né? E não números. No seu material vai estar corrigido, serão pontos, tá? Primeiro foco que a gente tem que ter para educar a população, questões socio-responsável pelo ambiente, né? Que a pessoa se sinta responsável pelo ambiente, a educação precisa levar essa perspectiva, levar que as pessoas busquem sempre uma sustentabilidade, sustentabilidade é palavra de ordem em vários aspectos e primordialmente no meio ambiente. Né? Que essas pessoas, que os nossos estudantes busquem solucionar problemas existentes já com a utilização do meio ambiente e que tenham atitudes para evitar futuros problemas ambientais. Tudo isso respeitando os próprios direitos humanos. Por quê? Porque respeitar o meio ambiente é respeitar o direito de todos, respeitar assim os direitos humanos propriamente dito.
Beleza? Tranquilo? Show! Essa aula pode sim vir a cair esses assuntos em questões objetivas, né? Mas a maior probabilidade é que isso seja fundamentos para uma boa redação na hora da prova, caso o examinador traga algo relacionado à educação, à diversidade, a direitos humanos, à cidadania na sua prova. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.